Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. O nosso site é youtube.com.br/Farofa Crítica. Acesse e inscreva-se no nosso canal. E o Farofa Crítica de hoje recebe Célio Turino, historiador, doutorando aqui pela Universidade de São Paulo, foi secretário de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, idealizador do programa Cultura Viva. Célio Turino também foi um dos fundadores do Raiz, ou da Raiz, né? Partido Movimento, né? Partido Movimento Cidadanista. Célio, obrigado por você ter vindo aqui. A corrigir, é o gênero, é a raiz, né? É a raiz, sim. Não mais o partido, sim a inteira, de interesse. Exatamente. Tratar a política de outra forma, feminino, né? E a raiz, ela se fundamenta em três princípios, né? O Ubuntu, o Tecoporã e o ecossocialismo, não é isso? Exato. Fala um pouquinho pra gente o que é isso, né? Que ideia que é essa? Desde os anos 30, né, se define a questão dos povos constitutivos do Brasil, né? O europeu, o ameríndio e o indígena, né? Mas esse na verdade, o Brasil é bem mais que isso, essa mistura, a junção de povos de todos os continentes, né? É a nova Roma aí que o Darcy Ribeiro fala no final do povo brasileiro, né? Mas sempre a gente tratou essas fontes constitutivas do povo brasileiro enquanto um povo em si. A ideia foi avançar, dar um passo além e buscar esse povo para si. E como que a gente vai encontrar esse povo para si, esse povo que se assenhora do seu destino? Exatamente indo à raiz das suas fontes constitutivas, da sua ética, da sua filosofia. Então nós tratamos a filosofia ameríndia do Tecoporã, em Guarani, não é? Que é também nos Andes, aí em Quechua, é o Sumac Calçai, que é o modo bom de viver, e vamos buscar não uma ideia de uma cosmologia ou de um pensamento inferior, mas colocando no mesmo nível do pensamento filosófico universal, assim como com o Ubuntu, né? Em que esse sentido da coletividade, né, que está muito presente na ética e na filosofia tradicional africana, a gente foi buscar e encontrando com o ecossocialismo. Não o socialismo, mas o ecossocialismo nessa perspectiva que não é uma perspectiva produtivista, burocrática e centralizadora, como foi o socialismo do século XX, aplicado em vários países, mas um outro sentido que resgata essas lutas sociais e que está também nas nossas matrizes enquanto povo, né? E aí vamos juntando isso numa farofa do século XXI aí, do uma povo farofa crítica. O povo brasileiro é uma farofa, né? Célio, você foi aí um dos idealizadores do Cultura Viva, né? E um programa que foi um marco aí nas políticas culturais recentes do Brasil, né? Que aí estabeleceu os pontos de cultura. Como é que foi essa experiência, né? Como é que você enxergou isso? E parece que também está indo para outros países da América Latina, né? Só um segundo, 30 segundos antes, assim, a raiz hoje ela não se coloca mais como na perspectiva de um partido legalizado, né? Houve um encontro nacional da raiz no começo desse ano e nós decidimos atuar dentro do PSOL, percebendo o PSOL como um esteio dessa ação, mas ela se mantém então como uma corrente política, né, na construção desses valores, né? E do Cultura Viva, né? Isso marcou minha vida, não vai ter como eu... Sempre é o Célio Turino dos pontos de cultura. Sim. Eu até tento tratar de outros assuntos, assim, né? Mas em 2004, o Gil me chamou para trabalhar no Ministério da Cultura, né? Eu nem conheci o Gil. Um amigo que deu um livro meu para ele, que é o Na Trilha de Macunaíma, que foi o meu mestrado na Unicamp. Ele gostou e aí mandou me entrevistar. Eu entrei no MINC por entrevista, sabia? É mesmo? Fui para lá, fui entrevistado pelo Juca, que era o secretário executivo,
e o então chefe de gabinete do Gil, olha uma curiosidade, agora é o secretário estadual de cultura aqui do Dória, que é o Sérgio Leitão, né? Sérgio Leitão. As coisas vão mudando, né? Política dinâmica, a gente fala. Enfim, mas aí eu entrei, tinha por tarefa pensar um programa de descentralização da ação cultural do Ministério, voltado para as periferias e pequenos municípios. No início, essa ideia era muito focada na construção de prédios, de equipamentos físicos. Eu cheguei e propus inverter isso, olhar menos para a estrutura e mais para o fluxo, para o pulsante, para aquilo que acontece. Daí os pontos de cultura e a cultura viva, que na verdade é uma macro-rede de ações efetivas que já acontecem e que são acontecem nas comunidades e que são potencializadas. Daí, o ponto de cultura ele sedimenta a rede no território e em torno dele ações como os griots, cultura e saúde, economia viva, por exemplo, aqui a moeda da União de Mulheres do Campo Limpo, né? Ela foi criada a partir de uma ação de cultura viva e uma série de, afinal, 9 ações, interações estéticas. Estava a Solano Trindade, inclusive, né? Com a Solano Trindade. Isso. E o Tiago, né? O Tiaguinho, né? Isso é interessantíssimo. E aí a gente criou uma moeda, foi com Viu Cultura Viva. Cultura Viva chegou a 3.500 pontos de cultura no Brasil, no período que eu estava no Ministério. Fiquei de 4 a 10, de 2004 a 2010. E em 2010 chegou a 3.500 pontos de cultura em 1.100 municípios, de aldeias indígenas a favelas. E também a gente teve uma ideia de não ficar circunscrito. Então, foi uma ação de diversidade e de cultura do encontro, que aí fomos juntando mesmo grupos de teatro de vanguarda, jovens da universidade, porque é importante fazer essa rede, farofada, né? Mesmo, né? E assim foi. Daí eu saí do governo em 2010, a partir de 2011 e comecei grupos de cultura da América Latina, começaram a me chamar pela América Latina, governos também, que conheceram o programa. Hoje a ideia da Cultura Viva está em 17 países, em vários como política pública. Em alguns países, na Argentina, tinha há 2 anos atrás 760 pontos de cultura. Eles têm um departamento, inclusive o fato raro, lá que é um país até mais polarizado que o Brasil, né? Começou no governo da Cristina Kirchner, aí o governo do Macri manteve, exatamente pela densidade, né? E assim o pessoal vai me convidando, até que o Papa conheceu a experiência também. Quando ele era ainda arcebispo em Buenos Aires, ele conheceu alguns pontos de cultura na periferia de Buenos Aires. Aí quando ele se torna Papa, ele procura conhecer quem pensou esse programa, chegou a mim, me convidou para ir para o Vaticano, fazer algumas reuniões, dar conferências lá. Daí a gente estabeleceu uma relação muito boa. No final eu assinei um convênio como pessoa física com o Vaticano. Depois a gente criou um instituto, que é o Instituto Casa Comum, que desenvolve essa ação aí junto com um programa que o Papa criou. Com o Vaticano, né? É um programa que o Papa Francisco idealizou, que é o Escolas Ocorrentes, que é Escolas do Encontro, né? Eu vou participar de um congresso lá agora, em Nova York. Vai na Fordham? Então, e vai ter em março do ano que vem, já aproveita aqui, vai ter o chamado de Francisco, que na verdade, a Economia de Francisco. Vai ser um congresso a ser realizado em Assis para pensar novas economias, né? Em Assis aqui em São Paulo? Não, em Assis, na Itália. Na Itália. É um chamado do Papa, ele teve até a semana passada uma reunião com aquele economista Stiglitz, né? E pensando em como a gente mobiliza a juventude para ações para novas ações econômicas para fora dessa cultura do mercado. Certo. Esse é o programa que eu estou desenvolvendo, a gente criou um instituto, que é o Instituto Casa Comum, e a partir do Instituto Casa Comum firmamos um convênio com o Vaticano, né, com o programa Escolas Ocorrentes, e que resulta na proposta dos agentes jovens da comunidade, que era que a proposta que apresentou ano passado, né? Para candidatura, né?
e que a gente quer impulsionar e espero que lá no Congresso em Assis isso já esteja a pleno vapor. Como é que você enxerga essas iniciativas todas aí no momento que nós estamos vivendo agora, né, de intolerância, aí de acirramento aí na política, no Brasil, né? Esse retrocesso, né? A que se atribui esse retrocesso que nós estamos vivendo no país? Depois de anos e anos aí de uma pulsação de ideias novas, como a própria Cultura Viva foi. Eu acho que é uma contra-reforma, né? É uma restauração, né? No mundo tem essas ondas, né? Vai Certo. e volta, né? Tem a Revolução Francesa, Exato. tudo mais, depois teve a restauração na França e em todos os lugares tem essas ondas, né? Não saberia explicar exatamente por que tem, mas que Ai. acontecem essas ondas. Que a bruxa tá... E a gente está vivendo um movimento mundial, né? Sim. Com uma manipulação dos ódios, manipulação dos afetos, né? Também eu entendo que é muito fruto desse momento em que o sistema, na verdade, os sistemas, né, econômico, político, eles se assenhoraram de tal forma das pulsações da vida que eles estão nos comandando. E como um dos reflexos do sistema econômico é exatamente transformar as relações de vida em atitudes completamente desumanizadas, levando ao individualismo exacerbado, ao egoísmo, à ganância, ao hedonismo e tudo mais. Com isso se criou um solo fértil para se disseminar essas ações de intolerância, né? Que é o que tem dado certo, do ponto de vista deles, tem dado certo. Né? Então a gente tem que trabalhar no antissistema, no sentido de que o que é o antissistema? É a vida. E a gente tem que transformar a vida em mais poderosa que as relações dos sistemas, colocando sistemas a serviço da vida. E não mais a vida a serviço dos sistemas. Né? Eu diria que esse é o grande desafio, né? E não vai ser fácil, porque a gente deixou muitos flancos, né? Você veja mesmo na experiência do governo do Lula, né? Com quem eu participei como secretário e tudo mais, vendo agora em retrospectiva, né? Como historiador, que no momento às vezes a gente não percebe tudo, né? Mas as políticas de inclusão social, elas foram muito... acabaram sendo comidas pela lógica do sistema e se confundiu inclusão social com acesso aos bens de consumo individuais e não bens coletivos, né? Isso trouxe uma série de comportamentos subjacentes e que permitiu abrir esse flanco, né? O Frei Beto, ele trata bem disso, inclusive. Por que você acha isso, sério, que houve essa captura da inclusão social pelo consumo? A que se atribui isso? Eu tenho tratado disso nesse meu novo livro, né? Que é que eu escrevi sobre a América Latina, que agora vai sair pelo SESC, né? Até com outro título, que é Por Todos os Caminhos, né? É exatamente essa grande disputa entre vida e sistemas, né? Certo. Os sistemas, eles têm uma lógica de o que define um sistema, tanto natural como histórico? A autopreservação, né? E o sistema é uma combinação de caos e ordem ao mesmo tempo. Você tem o Big Bang, explodiu lá. Aí se estabelece uma ordem no cosmos, né? Ela existe, né? Tanto que você consegue planejar aqui um foguete, uma nave espacial que vai sair daqui, vai cair em Marte e com uma precisão de centenas de metros de erro no máximo. Eu gosto de observar né? todo esse movimento. Mas ele é ordem porque ele foi resultado de uma desordem. Agora, quando o sistema ele estabelece uma ordem, ele tem reguladores muito precisos. A vida, ela já não tem tanto, ela tem muitos reguladores e não tem um que predomina sobre ela, né? É uma imprecisão maior. É uma imprecisão maior. Aí Isso não é isso que assusta, a imprecisão? Aí o pessoal cai para o mas sistema? É um grande desafio, porque faz com que a gente seja essa liberdade, né? Mas o desafio está exatamente em encontrar um regulador na vida que seja forte o suficiente, que seja um denominador comum,
para que ele consiga fazer frente aos denominadores comuns dos sistemas. Sistema mercado, dinheiro, sistema Estado, poder, e assim vai, com a igreja, com o sistema de ensino também tem seus reguladores, né? Que, no meu modo de ver, que é o que eu trato nesse livro, é a combinação, é algo que pode ser exercitado pela sociedade a partir da combinação entre identidade e alteridade. Porque isso resulta na solidariedade efetiva. Quando a gente começou com os pontos de cultura e com a cultura viva, isso estava muito forte, até como uma equação, né? O programa Cultura Viva foi, assim, me desprendendo do fato de eu ter sido quem implementou, idealizou, mas foi o maior programa de diversidade e identidade já realizado no Brasil, e com empoderamento nas comunidades, nas periferias. Mas havia uma combinação entre a identidade e se perceber no outro, né, que é a alteridade. Eu diria que, recentemente, mesmo no campo popular, periférico, tem se descuidado dessa dimensão da alteridade. Tá. E se Reforçou a identidade. reforçando só a identidade. Tá. Aí, quando você faz isso, você de novo é comido pela lógica do sistema. Perfeito. Então, acho que o desafio é fazer isso, né? E incrível, né? A minha formação, assim como a sua, né? Vem de militância contra a ditadura, marxista. E olha só que nesse momento da minha vida, né? Eu não tenho uma formação religiosa, né? E continuo sem, não é mesmo? Mas acabou tendo um encontro muito feliz, assim, com o pensamento do Francisco. Hoje, com o Papa, né? Hoje a gente tem uma relação próxima e eu até vejo também a religião de uma outra maneira. Porque eu diria que a grande compreensão do Papa Francisco, a grande oferta que ele tem para o mundo nesse momento é o conceito que ele define como cultura do encontro, né? Certo. E que é essa necessidade que nada mais é que a combinação entre identidade, alteridade, se perceber no outro, gerando solidariedade. Sem identidade, não tem como uma pessoa se posicionar no mundo. Tem até pelo Lacan, né, que desenvolveu isso, a teoria do espelho, que todo mundo passou por isso, né? A criança, ela, quando se vê refletida no espelho, ela e sabe que aquela imagem é a dela, ela dá um salto na sua consciência. Então, é fundamental a identidade. Mas a gente precisa também dar esse passo a mais. E é urgente que a gente faça isso, do contrário, nós vamos viver um ambiente de barbárie, de tudo contra todos e todos contra tudo, que pode levar o mundo, pelo menos nessa forma humana que a gente conhece até hoje, é uma destruição, né? Total, né? Não quero ser catastrofista, mas eu vejo, barbárie. eu sinto, eu não respiro, eu tenho bronquite, né? Então eu sinto assim como o ar está terrível, como a gente tá sugando a água, sugando vida, essas reformas todas, é tudo para transformar em dinheiro, agora a reforma da Previdência, a capitalização, é tudo sugando. Monetizando tudo, né? Você viu agora esse absurdo da hipoteca reversa? Eu vi. É uma coisa assim, que agora eles vão tirar todas as condições de vida de um idoso, de um aposentado, inclusive a casa. Porque aí ele vai dá a casa como hipoteca, recebe um pouquinho de renda para completar o que foi roubado dele, e quando ele morre, o banco fica com a casa. Ou seja, eles estão... o que eles falavam que o comunismo queria, é o que eles estão exatamente fazendo. Tirando a casa, tirando a vida, tirando o ar, tirando água. Tem aquela menina que eu gosto demais, assim, tenho observado muito, é a Greta Thunberg. Greta Thunberg, ela é sueca, né? E sabe que ela é autista. Não sabia não. Ela é autista, Eu acho ela linda. Eu já cheguei a chorar, assim, vendo alguns momentos dela, né? Tem 16 anos, né? Aliás, eu acho que esse movimento tinha que se espalhar aqui no Brasil. Ela começou a fazer greves na frente do parlamento da Suécia pelo futuro, né? Pelo clima. Ela ia sozinha, né? E hoje está mobilizando, assim, milhares de jovens pela Europa toda, né? E, na verdade, é essa encruzilhada mesmo que a gente está e não tem mais tempo a perder. Inclusive,
Um outro conceito que a gente precisa trabalhar muito, e aí eu como historiador sempre trabalhei com a ideia de paciência histórica, né? Eu diria que hoje a gente devia mudar para urgência histórica, porque O mundo está em passar risco. mais poucos anos, aí pouca coisa, a gente não vai ter como reverter mais, né? E é uma responsabilidade que recai sobre a nossa atual geração, né? E os mais jovens, né? A gente que é jovem aí tem essa luta junto aí tudo nesse processo, né? Mas que tem mais tempo de experiência aí, né? Tem essa responsabilidade. Sério, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, né? O tempo está acabando. O seu Eu livro... falo, eu devagar. Não, Né? bacana, eu achei maravilhoso. Quero já te convidar já para outros programas aqui nossos, né? Com certeza. O seu livro novo sai pelo Senac, é isso? Pelo SESC, Sesc, Quando já, tem previsão? já está na revisão final, está no prelo, né? Mas, como é que chama o livro? Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. Opa. Eu conto essas histórias, eu segui do México até a terra Mapuche e vou reunindo histórias que eu vi e vivi ao longo desses últimos 8 anos na minha vida, né? Mas a cada história eu vou tratando de um aspecto, né? Ou de educação, ou de processos de superação da violência, enfim. Espero que é um livro que eu me dediquei muito, espero que as pessoas gostem, né? E estou aqui no doutorado na USP, voltei a estudar, sou meio bisexto, carreira acadêmica, né? E aqui eu quero fazer uma obra mais de fôlego do ponto de vista filosófico, teórico, exatamente por esse tripé do Ubuntu, do ecossocialismo e do Tecoporã. Não, a academia precisa disso. Obrigado, Célio. Valeu. Farofa Crítica encerra mais um programa. Recebeu hoje Célio Turino. E para a gente encerrar, deixa uma frase do Ariano Suassuna. A tarefa de viver é dura, mas fascinante. Até.